Diniz e Dorival Júnior são dois dos técnicos brasileiros que estão avançados em competições internacionais e tentam buscar vagas em semifinais. O Diniz com o Fluminense na Libertadores, o Dorival, apesar da derrota do São Paulo por 2-1 para a LDU, na Sul-Americana. E técnico brasileiro triunfando no futebol brasileiro não tem sido das coisas mais tranquilas. Os estrangeiros são maioria. Então, cada vez em maior número por aqui, o Abel Ferreira, mais uma vez, muito próximo de chegar numa semifinal de Libertadores. Sabendo disso, o nosso debate aqui no De Primeira com o Igor Siqueira, com o Rodrigo Matos e com o PVC, como é que vocês veem os momentos de Dorival e Fernando Diniz como talvez os principais nomes de técnicos brasileiros entre esse cenário repleto de estrangeiros? E tem alguém que vocês veem despontando mais? Talvez essa chancela de técnico da seleção conta pontos a mais para o Fernando Diniz, o Dorival querendo buscar mais um título de Copa do Brasil com o São Paulo, que talvez nem todo mundo colocasse como candidato depois dessa troca e saída do Flamengo. Como é que você vê essa questão, Rodrigo? Ontem o Arce chamou o Diniz de melhor técnico brasileiro, né? Ele falou, o Fluminense não sei se é o melhor time, mas tem o melhor técnico brasileiro. Eu acho que ele é o melhor técnico brasileiro no momento. É o técnico com ideias mais avançadas, digamos assim, taticamente, mais criativas, e que está evoluindo. Eu acho que esse ano evoluiu aí nessa questão que a gente colocou de uma forma diferente de jogar. Acho que tem evoluído também, inclusive, no aspecto ali de como o Fluminense tenta evitar os contra-ataques, o que a modernidade agora chama de transição do time adversário, né? Então, eu acho que ele evoluiu esse ano e hoje é um técnico melhor. Eu acho que o Dorival é um técnico bom também. Ele tem o formato dele, a gente chama de feijão com arroz, mas eu não acho que é feijão com arroz. É um time muito bem armado, né, do Dorival, com esse losango que ele faz, enfim, e com a que ele tem, e a marcação-pressão que ele implantou no São Paulo para jogar esses jogos de mata-mata e colocar muito o adversário numa situação de bastante desconforto, né? Fez contra o São Lourenço e também contra o Corinthians, e provavelmente vai fazer contra ele de novo. Então, eu acho que ele também tem muitos méritos, mas eu vejo o Diniz hoje como um técnico com maior repertório do que o Dorival. Essa é a minha visão. Mas, assim, isso não tira o mérito do Dorival. Agora, você está esquecendo que tem outro que pode virar semifinalista. Eu ia falar exatamente disso, né? Luxemburgo, né? O Luxemburgo ganhou o primeiro jogo de Estudiantes e pode aí pegar o Fortaleza na semifinal. Olha a injustiça do professor aí, hein? Razão. É verdade, você tem toda a razão. O professor Luxemburgo teria razão em me cornetar nessa, porque conseguiu a vantagem no jogo de ida para cima do Estudiantes com a vitória por 1-0. Tem, claro, que sustentar isso lá fora. PVC ou Igor? Quem quer primeiro nessa? Vai o Igor. PVC tem... nós estamos trocando cordialidades aqui. Então, vamos lá. Eu enxergo realmente, como o Rodrigo falou, né? O momento do Diniz um pouco superior, até porque ele mexe um pouco com uma questão, acho que lúdica do jogo, né, do jogo bonito, tenta transpor mais, de forma mais presente, essa questão do jogo bonito, não uma posse de bola necessariamente, que por vezes a gente vê, aí comparando com o Flamengo do São Paulo, por vezes uma posse de bola que é cansativa, que a bola vai para lá, num toque de bola aquele lento, né, pouco pretensioso, só apenas para se defender pelo fato de ter a bola. Mas o Diniz está acrescentando esse elemento de realmente uma intensidade que nos times dele, né, dessa busca pelo gol incessante de um time que não desiste, que vale muito a pena prestar atenção pela forma com a qual o time se organiza. E uma outra questão sobre ele, especificamente, é que ele sempre foi muito criticado, né, porque por mais que ele apresentasse esse jogo bonito no começo de muitos trabalhos que ele desenvolveu ao longo da carreira, tem pessoas que militam no ramo do futebol no mercado que costumam brincar, vai chegar setembro, o time do Diniz vai cair. Então ele esse ano conseguiu resistir com o Fluminense, né, em termos de desempenho, teve-se uma oscilação durante a temporada, o que é normal, principalmente depois daquele 5-1 diante do River Plate, mas o Fluminense que não se desmanchou, tanto na questão relacional entre ele e os jogadores, que a gente já viu situações muito acaloradas do Diniz com o grupo, mas no próprio desempenho, que o Fluminense, ainda que não tenha batido de volta na curva do ápice lá, do 5-1, para ter uma atuação tão relevante como aquele 5-1 contra o River Plate, mas o Fluminense conseguiu retomar ali uma sequência, uma linha de raciocínio de vitórias
que o coloca muito bem posicionado na Libertadores para sonhar, por que não, com esse título tão aguardado e inédito que é a competição continental. O Campeonato Brasileiro, pelo contexto todo, está um cenário mais difícil, mas não dá para dizer que o Campeonato do Fluminense vai ser uma tragédia ou muito ruim se ele terminar em quarto lugar, terceiro, beliscando ali a posição segura de voltar na fase de grupos da Libertadores. Então, eu vejo, como o Rodrigo mencionou, uma evolução, um crescimento nesse trabalho do Diniz. E, claro, em relação ao Dorival, que a gente percebe também que ele não deixou, apesar da demissão do Flamengo, né, que é um capítulo à parte ali, a decisão da diretoria de tirá-lo depois dos 2 títulos da temporada passada e de perceberem uma baixa de guarda, talvez, ali em jogos do Brasileirão, a diretoria do Flamengo decide tirar o Dorival, mas que o Dorival conseguiu uma consistência de trabalhos, aí se a gente for olhar o Ceará, né, e aí a própria vinda para o Flamengo, dele perceber o elenco que ele tem à mão, conseguir trabalhar com esses elementos para extrair o melhor deles, e claro, sempre um cara muito querido também pelos jogadores, enfim, com uma consistência tática também interessante, que coloca o São Paulo em uma condição muito bem posicionada também para almejar esse título da Sul-Americana, coisa que não acontece desde 2012. Quero ouvir o PVC, só antes de dizer que você pode votar na nossa enquete, está no ar, quem é melhor, Dorival Júnior ou Fernando Diniz, que são amigos, inclusive, já há bastante tempo, desde principalmente a final do Paulista de 2016, quando o Dorival foi campeão pelo Santos contra o Audax do Fernando Diniz, jogo no qual o Audax amassou o Santos dentro da Vila, mas quem venceu foi o Santos por 1-0 com o gol do Ricardo Oliveira, num jogo em que, numa bola, a partida acabou se decidindo, mas no volume de jogo, no domínio, o time do Audax foi muito superior ao Santos, embora o resultado, claro, tenha sido o último título do Santos, campeão paulista de 2016, depois não ganhou mais nada. PVC, qual que é a tua opinião? Eu acho que o Diniz é mais inovador. Eu acho que o Diniz é o cara, e já saiu até matéria na imprensa internacional sobre isso, no Guardian, saiu matéria na imprensa internacional sobre isso, foi nos Estados Unidos, falando sobre a questão do Fernando Diniz, e depois de muito tempo, um técnico brasileiro aparece na imprensa internacional como alguém que está criando alguma coisa. Eu já conversei com o Jonathan Wilson, que é o autor do Pirâmide Invertida, algumas vezes, e falando sobre... Ele tem a impressão de que o Brasil, até os anos 70, era um país que inovava na tática ofensiva. E o Zagallo é um exemplo disso. Porque o Zagallo fazia um 4-3-3, com o Ribeirinho no ponto esquerdo, assim, que era parecido um dublê do que foi o próprio Zagallo, mas eram novidades do apoio do lateral, do posicionamento dos meias, da volta para defender atrás da linha da bola, mas para ter velocidade para contra-atacar. E o Jonathan Wilson entende que o Brasil era um país inovador em termos de tática ofensiva. O Diniz, indiscutivelmente, é. O Dorival é um grande técnico. O Dorival é chamado, nos bastidores do São Paulo, de um Ancelotti brasileiro. Porque o Dorival é, nessa visão, o cara que tem a capacidade de administrar vaidades e de fazer o time comprar a ideia tática dele. O Dorival estudou muito o Jürgen Klopp nos últimos anos. Ele gosta muito da maneira como o Klopp organiza o time dele e tenta fazer coisas parecidas com jogadores diferentes. Então não dá para você dizer assim, o Dorival é um simplista. Não é. O Dorival é um bom técnico. Ontem a gente ouviu o Arce, como o Rodrigo lembrou, dizendo que o Diniz é o melhor técnico brasileiro. E de manhã eu conversei com o Fabian Bustos, porque eu trabalhei no Jogo do América, e o Fabian Bustos disse que o Dorival é o melhor técnico brasileiro. Então, você tem essa vertente. A gente está discutindo o Fernando Diniz e o Dorival porque o Vanderlei foi o maior técnico brasileiro, mas hoje ninguém está perto de considerá-lo o melhor técnico brasileiro deste momento. O meu voto é Diniz. E o meu voto é Diniz porque eu acho que o Diniz hoje já é um livro que ele precisa escrever sobre um jeito muito particular de montar seus times no ataque. Montar seus times, especificamente no ataque. É um técnico que tem assinatura, se eu não estou enganado, acho que foi o New York Times que teve essa repercussão da qual você se referia. Acho que foi o Harry Smith. Agora, Razan, isso mexe também esse debate que a gente está tendo aqui dessas duas figuras, né, com a própria seleção. Assim, por que um e não o outro?